Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós teremos um momento muito especial e muito precioso que nós vamos estar trazendo para vocês. Antes de continuarmos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acione o sininho para que seja enviadas notificações de cada vez que nós publicarmos um vídeo, chegue até você. E comente muito o que vocês estão achando do nosso conteúdo, daquilo que nós estamos trazendo para vocês com tanto amor e carinho, que são informações muitas vezes do nosso dia a dia, do meu tratamento de saúde, de viagens, da palavra de Deus. Então, aproveite este momento tão precioso e tão maravilhoso que nós trazemos para vocês. Eu e meu amado esposo, que sempre me acompanha, né, meu amor, nessa jornada desde sempre. Maior incentivador. Maior incentivador de tudo na minha vida, né, tem sido meu esposo. E a gente vai trazer para vocês tudo como é que foi essa questão da nossa ida a São Paulo. O que valeu a pena, o que não valeu a pena, as economias que nós fizemos. Foi legal? Foi positiva? Não foi? Isso tudo nós vamos trazer para vocês no último bloco. Também a questão TFD versus plano de saúde. O que realmente vale a pena a gente ir para um tratamento fora de domicílio. Então, fica conosco, vem conosco no nosso Momento Blessed especial final de tratamento transplante pâncreas e rins do mês de maio de 2025. Fica conosco até o fim. Vem! E aí, meu amor, como é que nós vamos trazer agora para os nossos amados ouvintes, cada pessoa que está conosco nessa caminhada do Momento Blessed desde o início? Como é que foi para você essa experiência de ir pela primeira vez pelo plano de saúde? Todas as outras vezes nós tentamos ir pelo plano de saúde, mas foi mais ou menos umas 3 tentativas, né, amor? De ir pelo plano de saúde e todas frustradas, e o meu esposo vai falar bem direitinho para vocês como é que foi essas frustrações e o que vale a pena, plano de saúde, TFD. E no final dessa abordagem nós vamos trazer também questão de valores de hotel, os aplicativos que nós usamos, tanto do hotel como de alimentação, tipo Food to Save, e também outras coisas que nós vivemos e vivenciamos. O que vale a pena, o que não vale, o que foi legal, o que foi positivo e o que não foi. Como é que foi, meu amor? Conta para nós, com detalhes assim, importantes, porém sucintos, para que a gente não se alongue muito, mas que a gente possa trazer o máximo de informação para as pessoas que nos ouvem hoje. Bom, fazendo uma análise assim direta, nós temos de um lado, nós temos o plano de saúde. O plano de saúde você paga. No caso da Drica, você paga uma mensalidade de R$1.000, em torno de 1.000, bem próximo de 1.000 por mês. Então, anualmente, vai aí R$12.000. E fora os 30 e tantos anos que ela vem pagando, né, para esse plano de saúde. E é privado. Por outro lado, tem o setor público, que não precisa você pagar, porque você já paga os seus impostos. E a saúde é um direito do cidadão e dever da União, Estado e município. Essa é a lei, a nossa lei da nossa Carta Magna. Então, por um lado, o plano via ANS, que fez a regulamentação, disse que em caso de não ter o tratamento na localidade que a pessoa está, se ela tem um plano nacional, porque para isso ela tem que ter um plano nacional, não basta ser regional, ele tem que ser nacional, que nesse caso o plano de saúde dê só as passagens.
Ou seja, a pessoa vai ter que sair do seu emprego, se ausentar do seu ganha-pão, ela vai para um lugar distante, ela vai ter que pagar alimentação, pagar transporte e mais outras coisas que estão inclusas. Vai ser tudo por conta dela. O plano, devido à regulamentação da ANS, só é obrigado a dar as passagens. Já o SUS, ele dá as passagens, né? É bem mais trabalhoso, é bem mais burocrático, é muitas vezes complicado, mas ele dá as passagens. Ele dá uma ajuda de custo de R$ 89,50 por dia. Você leva uma ajuda de custo para 15 dias, porém, se você passar 10, quando chegar aqui, você tem que devolver as 5. Não importa se você gastou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Você vai ter que devolver esse dinheiro, porque pelo SUS, pelo governo hoje que aí está, a pessoa que sai de Roraima para fazer tratamento, quando eu falo governo, eu falo Estado, município e União, seu presidente Lula. Então, pelo esse governo, você pode passar com R$ 89,90 para se locomover, para se alimentar, tomar café, almoço e janta e pagar estadia, né? Impossível isso acontecer. Ainda mais nos dias de hoje, né? Porém, se por um acaso uma das pessoas falecer, ou o acompanhante, ou a pessoa que está fazendo tratamento, o SUS paga toda a despesa com traslado de corpo e funeral. Coisa que o plano não faz, né? O plano de saúde não paga. E isso é caro, né? Então tem mais essa situação aí, né? E aí você fica numa situação, você, teoricamente, com um plano é sem burocracia, o plano tem que obedecer, mas no nosso caso, 3 idas consecutivas, todas as 3 o plano diz que é das passagens, nós mandamos pedido médico, a guia médica, fizemos todo o processo. Quando foi, na última semana, ele dizia, não tem passagem, está lotado. Malandragem. Ele teve 3 meses para colocar. Aí eu disse, na 4ª vez, eu disse, olha, vocês vão deixar de novo? Eu vou pelo SUS de novo? Aí ficava muito feio, já 3, né? Aí eles mandaram as passagens com 2 meses de antecedência, né? Aí para eles saíram bem mais barato. Agora, para mim, saiu caro, porque eu não tive 1.300 do SUS. 1.300 e um quebradinho. E um quebrado, né? Que dá ali pelo menos para alimentação, né, Drica? Para o almoço. Para uma refeição. Almoço, porque se você for fazer as 3, 2 pessoas ainda não dá. Então, em via de regra, né, você fazendo análise de uma e de outra, infelizmente, vergonhosamente, é mais benéfico ir para o SUS. Você está mais seguro indo para o SUS que um plano de saúde. E isso é uma vergonha, porque o SUS você não paga e o plano você paga caro, né, para ter lá. Por outra razão, tem uma situação sui generis que acontece em São Paulo. Pelo SUS, eu tenho que ser tratado na BP, porque o transplante foi na BP. Só que a equipe médica da minha esposa teve um problema lá na BP, mudou uma direção e eles não quiseram mais o serviço dela. E eles tiveram de ir para um outro hospital. A gente não pôde segui-lo. Não pôde seguir a equipe médica. Não pôde, porque a gente faz parte do hospital. Ligado ao hospital que fez o transplante. Você só pode sair aí se for particular. Aí você não sou obrigado a ficar aí você vai particular. Pelo SUS tem que ser aí. Aí o que vai acontecer? Teve uma das vezes que nós fomos a São Paulo e a Drica vai ter um problema e vai acusar num exame que lipase e amilase, eles davam assim 30, 40, eles já deram 80.
Eles são mais ou menos como se fosse um termômetro, eles dobraram, né? e ficaram muito próximo da linha de cima. Aí eu olhei assim o exame e eu espantei, nunca tinha dado isso. Aí eu sabia que aqueles 2 exames estavam ligados diretamente à questão de rejeição dos órgãos, lipase e amilase. Aí eu falei com a médica do SUS, olha, tem 2 exames aí da minha esposa, está alterado. Aí ela olhou, não, isso é normal, tranquilo, pode voltar para Boa Vista. E nos deu a alta médica, Só que nós né, pegamos, né, ficamos desconfiados, né? Aí saímos e fomos com o médico, marcamos uma consulta pelo plano de saúde. Quando chegamos lá, fiz a mesma pergunta, doutor, está alterado a amilase e lipase, dobrou. Aí ele, olha, não vão para, vocês não podem retornar. Vamos fazer outro exame, pedir urgência e repetir o exame. Quando foi na outra semana, em vez de 80, já veio 120, 130, e o outro também foi para cima. E aí o médico, olha, rejeição, tudo indica que é no pâncreas a rejeição. Tive que fazer biópsia no pâncreas. Ela começou no pâncreas aí, e depois passou para o rim. Aí o que ele tem que fazer? Vão lá para a BP, interna na BP, e a equipe que está lá tem que cuidar de você. Quando a gente chega e conversa com a médica que cuida dela do SUS, o que vai acontecer? Ela disse, olha, não tem uma habilitação para medicar o pâncreas, realmente é no pâncreas. Depois da lambada toda, não podemos internar e nem posso prescrever medicamento. Ou seja, a médica que está pelo SUS, que cuidar da gente do SUS, não tinha habilitação necessária. Apesar de ter a medicação na BP, tinha a medicação na BP. Lá... Aí o que ele tem que fazer? O tratamento tem que ser pelo SUS. Mas só que a vida da Drica está em jogo e a vida é importante. Não podia ficar ali como? Parado, corri para o médico, aconteceu um problema. E não tem ninguém lá que possa, que é especialista em pâncreas. Gente, aí, foi 3 anos e meio para eu receber o meu órgão, para perder assim. Lá no SUS a gente não pode atender lá no outro hospital, mas vamos atender pelo plano. Aí fomos lá, acionamos o plano, internou e os médicos puderam prescrever. Só que eu tive de pegar a medicação no SUS, porque a BP não podia me dar a medicação para lá para eu levar para outro hospital. E aí eu fui pro Foi SUS, uma loucura, não foi, amor, dessa vez? Gastamos o que não tínhamos na época. Porque nós precisamos passar 50 dias passar em 50 São Paulo. dias, porque a rejeição se instalou no pâncreas, mas logo se manifestou também no rim. No rim. E aí, foi 2 tratamentos seguidos. Um atrás do outro, e tratamentos com drogas fortes. Com droga fortíssima. Mas graças a Deus, eu louvo ao meu bom Deus que não permitiu, como ele me falou mesmo, que eu sou o milagre dele, verdadeiramente ele cuidou do milagre dele, porque ele providenciou tudo que eu precisava para poder restaurar, né, o pâncreas e o rins. E para a glória de Deus, isso já tem uns 3... Foi 2011 praticamente. 3 anos mais e ou menos, hoje a gente, a BP tem, de uma certa forma, tentado compensar. Ela providenciou todo o nosso transporte lá dentro da capital de São Paulo, tanto ir para os médicos, para exame, tudo, hotel, mudança de hotel. Mas ainda não temos a questão resolvida. Aí, para resolver essa situação... Foi 2021, amor, foi depois do Covid. Foi 2021. Aí, para resolver essa situação, nós fomos pelo plano. O plano mandou a passagem. Resolveu, porque aí não precisou eu passar pelo médico da BP. Eu fiz só os exames pela BP, todo tipo de exame eu fiz na BP. E particular, passei com um médico de transplante. Só que isso custou muito caro para mim. Ou seja, eu resolvi o problema, custou caro. Então, para mim, é ruim. É melhor, porque se eu tenho um problema e eu morro, é um problema para ela muito grande. Né? E vice-versa também. E também tem a diferença. O grande problema dessa ajuda de custo é que ela não é corrigida, ela só foi corrigida desde quando eu estou no sistema, a partir de 2006, quando eu peguei essa ajuda de custo. Pela primeira vez. Ela só foi corrigida em Roraima
por causa de uma ação judicial minha e da Drica com o Ministério Público da União. E aí ela foi corrigida, essa ajuda de custo. E ela foi para, era 49, foi para 89. Os impostos da prefeitura, outros impostos do Estado, eles são indexados e tem um fator de correção. O FII e outros tipos de impostos, que eles são aí, eles corrigem. Mas essa diária do TFD, não. Então ela está defasada hoje em relação a 2013, ela está defasada em torno de 12 anos. Você imagina o que era um motel em 12 anos. Em 12 anos, eu pagava um motel em São Paulo, eu pagava 50, 100 reais. Hoje, um Ibis em São Paulo, ele não sai por menos de 250 reais. E dependendo do Ibis, tem que ser um Ibis bem distante. Porque se for um Ibis mais centralizado, você chega a pagar 500 Ou perto reais. de hospitais, eles saem caros. Bem caros. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Então, para a gente concluir fazer uma síntese rápida, o que compensou entre o plano de saúde e o TFD, o que verdadeiramente vale a pena para que eles entendam o que valeu a pena, a gente experimentou já os dois, né? Para mim, valeu a pena que eu não fiquei naquela situação de burocracia excessiva. Exacerbada do TFD. Aí o plano agiu 2 meses antes, mandou a passagem, eu não saí para lugar nenhum, tudo aqui pelo e-mail, resolvi rápido. Pelo SUS, eu tenho que ir no Coronel Mota, tenho que ir no médico, o médico faz uma guia, vou lá no Coronel Mota, dou entrada, aí vira digital, tem que pegar assinatura, e isso vai virar um processo. Depois aí vai lá para do lado perícia médica, do lado do Parque Anauá tem uma perícia. Aí marca essa perícia, faz essa perícia, depois outro assistente social, e aí recebe ajuda de custo, que às vezes cai antes e às vezes cai só na volta. Entendeu? E você tem também uma série de assuntos burocráticos, você tem que dizer para onde vai, aonde você está, entendeu? E aí, nesse caso de burocracia, é melhor o plano. Mas para o lado de segurança, mesmo com a burocracia, o SUS... Ele dá mais segurança. Com tudo esses 12 anos que esse valor está defasado, o SUS é melhor. Porque te dá a segurança de se acontecer algum problema, eles vão intervir. Né? Agora a gente vai falar o que seria ideal. O que seria ideal era o plano de saúde, a ANS, entender, mudar a regulamentação e enviar os pacientes dela, no caso os clientes que pagam fidedignamente a sua mensalidade. Uma ajuda de custo. Com ajuda de custo, que der, com tudo pelo direitinho. menos para pagar o hotel. E a pessoa arcaria alimentação. Pelo menos a pessoa arcaria alimentação. Então mas hotel, esse seria o ideal, né, esse seria o amor? ideal. Porque veja só, se não for assim, o plano nunca vai colocar aqui médico, uma estrutura para atender a pessoa. Nunca vai investir. Porque sai muito bem para ela pagar as passagens. Sim. Aí ela faz um acordo com a empresa aérea, diz, nós vamos comprar as passagens todas de ti, mas a gente quer comprar aqui uma passagem por 500 reais. Aí faz uma coisa e sai barato para ela, mas para nós vai sair caro, porque vamos ter que gastar com hotel e gastar com ajuda de custo. E outra coisa, colocar também uma cláusula que caso por desventura ou o paciente ou o acompanhante viesse a óbito, eles pudessem fazer o traslado do corpo do lugar onde está sendo feito o tratamento. Que nem o SUS faz. Para o lugar onde a pessoa mora. Onde a pessoa reside. Então esse seria o ideal, só que nem sempre a gente consegue, a pessoa que legislou, ela ideal. Fez uma coisa tão pior que o SUS, que fez assim, chamou os planos de saúde, a gente disse que ele, para não ficar feio, que o plano tem que dar as passagens. Mas isso é tão inferior ao SUS que todo mundo vai lá para o SUS. E acaba pesando o sistema. Se não for para o SUS, é burro. E pesa o sistema, né, amor? Pesa o sistema. Então o governo paga mais. E o plano de saúde sai ileso. Que devia arcar
com as despesas. Gente, Agora, essa é olha, uma parte bem complicada, né? Não pague uma mensalidade do plano, para que você veja o que acontece. O que acontece, justamente. Né? Você não tem direito nem a fazer mais exame. Então, nós vamos fechar agora esta parte e vamos para a segunda parte, que é a parte se realmente valeu a economia de a gente sair da capital no período depois que a gente fez os exames e tudo, para esperar os exames ficarem prontos, se valeu a pena a gente ir para o interior, se não valeu, o que compensou, o que não compensou, valores de hotéis e tudo. O que compensou, meu amor, valeu a pena? Olha, primeiro assim, se você está acompanhando bem o que a gente está conversando, você poderia perguntar, ei, por que vocês mudam de hotel? Por que vocês não ficam lá naquele do lado do hospital? Aquele ali do lado do hospital, ele é um Mercury caro pra gente. Justamente por ficar em zona de hospital. Aí ele fica perto do Oswaldo Cruz, da Beneficência Portuguesa, de um monte de hospital. Mas eu descobri agora que aquele, se você não quiser os pontos, aquele hotel lá tem uma tarifa de tratamento de saúde, que é a tarifa mais baixa deles. Eu soube agora, né? Aí, dependente, eu vou ver isso aí. É uma questão a analisar. Mas aí eu gastei tudo bem. Gastei R$1.046, R$1.036, sendo que 1.000 foi com ponto. Então, essas 3 diárias para mim aí, saiu por R$36. Ela não tinha café da manhã, né? Mas eu fiquei a poucos metros da BP. Então a gente fez tudo ali fácil. Fez os exames, fez algumas consultas, adiantou um bocado de coisa. Se eu continuo os 4 dias ali, aí... Que seriam os dias da semana. Que são mais caros do que os final de semana, aí aquele hotel ia por R$2.500, R$2.800. Os 4 dias. Ele ia ali por R$2.000, R$2.500. Aí, eu indo lá para Santos, eu pagaria R$1.255, porém, eu tinha café da manhã. Eu teria R$1.250. Aliás, custaria R$1.250, mas viria o café da manhã. E aí, a chance era o seguinte, eu gastaria também R$175 com passagem de volta de ônibus, porque eu não conseguia assim ter confiança de fazer o trajeto de trem, que o trem seria bem mais barato, né? Mas fiz de ônibus ida e volta. E aí nós ficamos a segunda-feira até de tarde resolvendo os problemas de consulta, de exame, e aí já fomos à noitinha, né? De tardezinha para noite. Vamos chegar de noite em Santos. De noite em Santos. E aí passamos aqueles 3 dias e voltamos sexta-feira de manhã, porque logo nas primeiras horas a gente ia ter exame. Então, a gente economizou aí em torno de uns R$700. Mesmo pagando a passagem de ônibus? Mesmo pagando a passagem de ônibus em relação ao Hotel Mer, né, que fica do lado ali da BP. Agora, o próximo final de semana, a gente foi de tardezinha para Jundiaí. Jundiaí foi 650. Não tinha café da manhã. Mas, em compensação, tinham tudo perto e a gente pôde economizar no atacado. Então, foi muito bom e a gente foi de metrô. E ainda tinha cozinha, né, amor? Lá dentro que a gente pôde, inclusive, fazer as nossas refeições. Eu e a Drica pagamos de deslocamento, na verdade, R$11. Uhum. E mais 11 para voltar, e depois um Uber que foi em torno de R$40 e de volta. Então, aí deu certo. A gente sabe agora que a gente pode passar pelo menos um final de semana em Jundiaí. Que a economia é correta, vai dar bem. E é mais bom. Perto, Jundiaí é bem mais perto do que Santos. Eu, se fosse o dia de hoje, na próxima vez que eu fosse, eu não ficaria longe de São Paulo no meio da semana, né? Porque eu acho assim mais complicado a logística. Eu acho mais complicada. E correu muito com os exames aqui para poder fazer isso. Aí isso tornou-se cansativo. Cansativo, apesar de ter gerado a economia, se tornou muito exaustivo para os tipos de exame que eu tive que fazer. Valor de estadia. Eu usei 1.200, tudo deu
Total geral, 3.915, né? Tá, 3.915. Está incluído o Hotel Mercury Bela Vista, do lado da BP, tá o novo hotel em Santo, tá Mercury Jundiaí e o Times Square, em Moema. Então, 3.900. Nós tiramos R$1.000, nós ficamos com 2.915, porque 1.000 foi com ponto. E os pontos que nós ganhamos nessa estadia foi em torno de 250. Aí ficou em torno de 2.665. E aí nós dividimos isso por 12, deu 222. 222 por dia. As diárias de hotel, sendo que alguns eles tinham café da manhã e outros não. Né? Verdade. Mas isso também acaba gerando um pouco de economia. 2 teve café da manhã e 2 não. E 2 não. Porque a gente ali mesmo, dentro do apartamento, como a gente mostrou nos vídeos anteriores, quem vem acompanhando o Momento Tratamento, viu que eu cheguei a fazer com aquela chaleirinha que eles deixam no apartamento o nosso café da manhã. Então a gente já ia fazer aquele almoço ajantarado, que vocês bem viram como é que é a nossa jornada, né? Tudo para economizar. Na adaptação. Na adaptação e tudo. Então lá a gente, por comer fora de horário, às vezes quando a gente está com café da manhã também acaba exagerando um pouco para ver se a gente almoça um pouco mais tarde, a gente acaba até engordando um pouco nesse período que a gente está em São Paulo, porque a gente não costuma se alimentar dessa forma aqui. Os pratos eram bem avantajados, eram bem avantajados, e isso não faz bem para a nossa saúde também, porque a gente deveria fazer as 3 refeições, tudo direitinho, mas com o valor que a gente recebe e às vezes não recebe também, a gente acaba tendo que se sacrificar por causa de uma causa maior, que é o meu tratamento. Olha, isso é muito mais importante, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje é muito comum, aqui em Boa Vista, você ver pessoas fazendo rifa e fazendo feijoada para tratamento fora de domicílio. Se você vê isso, ajude. Ajude, porque não é fácil, gente. Eu passei 3 anos e meio para receber o meu pâncreas e o meu rim. E eu luto, né, amor? Nós dois lutamos todos os dias. Eu vou fazer 17 anos de transplantada para honra e glória do nosso Deus. A gente nunca fez feijoada, mas a gente já pagou juros. De pedir empréstimo. A gente já chegou assim com as passagens do SUS. Eu disse, meu amor, como é que a gente vai? E as coisas acontecessem nos últimos momentos. A gente vai, nem que a gente fique só com café da manhã do hotel, come uma fruta. Uma fruta, alguma coisa. Que tá. Então o que é necessário? Que o Denário, que o prefeito e que o seu Lula olhe para isso aí. Porque para o Lula é uma vergonha terrível. Desde quando ele entrou no governo, primeiro governo dele, depois o segundo, 8 anos, depois 6 anos da Dilma, 2 do Temer, 4 do Bolsonaro e agora em torno de 3 do Lula. Quer dizer que o Lula já tem aí 11 anos que ele não dá uma correção na diária de TFD. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque as pessoas precisam dos seus tratamentos. Escândalo de roubo para todos os lados. E esse pessoal que estão lutando pela vida, sim, sabe? Que precisa, que uma ajuda. Se hoje essa ajuda de custo dobrasse ela para 160 e o Denário teria condição de fazer esse aporte, ela não resolvia. Ainda não resolvia. Não resolvia. Ajudaria, mas não resolvia. Ajudaria. Hoje, para a pessoa passar 2 pessoas em São Paulo, ela tinha que ser no mínimo R$300. Agora, se fosse R$300, aí sabe o que o governo faria? Se isso aqui viesse para R$300, aí o governo ia alugar um casebre, como fazia antes. Na época do Anchieta, na época do Otomar. Aí os funcionários públicos que não tem pena, chega lá, quanto é que é o casebre aí? Aí o cara disse, rapaz, é R$100. Tá bom.
eu pago 300 para ti, tu faz um cafezinho meia bala, bota uma cozinha pro pessoal fazer o almoço lá, e aí tu me dá 150 de volta e fica com 150. Aí tu olha, porque eu fiz isso quando eu tive lá. Infelizmente. Quando esse dinheiro, o Fernando Henrique aumentou, corrigiu ele dava para você ir para São Paulo, alugar um apartamento em Moema por 30 dias. Porque a gente fez e isso. sobrava para comprar o café da manhã. Você sabe o que o pessoal fazia aqui com os roraimenses? Eles iam tudo para os casebre em São Paulo. Com comida inadequada. Comida inadequada. E você olhava assim, você não tem condição. Pô. Nós sabemos disso porque nós fomos para esse casebre. Eu olhava para a comida, as lágrimas caíam dentro do prato, que eu dizia para o Josemir, eu disse, eu não posso comer essa comida. Aí eu pude sair porque o médico fez um documento que eu não podia comer aquela comida. E eu disse para o SUS, manda o dinheiro para minha conta. Nós sabemos administrar muito bem para a glória de Deus. Mas quando eles mandaram o dinheiro para minha conta, foi uma guerra com o pessoal de um escritório do governo que tinha em São Paulo. Você entendeu? Então foi uma guerra, porque mexeu no queijo de uma turma. As pessoas só sabem o que é quando passam. Então essa é a questão. Poxa, é tratamento de saúde, é sofrimento. É sofrimento. Um roubo aí faz sofrimento terrível. Entendeu? Não só para o paciente, para quem acompanha, para a família, que muitas vezes tem que fazer isso aqui para poder mandar a pessoa para fazer tratamento, para não morrer aqui. Porque o certo era o governador, o presidente, todas essas autoridades equipar os hospitais aqui, colocar profissionais aqui de todas as áreas para poder atender o pessoal aqui sem precisar sair do conforto do seu lar, da sua casa, da sua alimentação saudável, para ir para fora daqui. Ser tratado muitas vezes de qualquer jeito. Ser tratado de qualquer jeito, com humilhação, muitas vezes. Se chegasse assim, conversasse com o assistente social do SUS, as angústias que ela passa com as pessoas ligando, passando necessidade. Muitas vezes eles sem ter o que fazer, né? Sem ter o que fazer. Né? Tá certo, gente? Então a gente gostaria de passar um pouco, né, da nossa experiência. 222, só uma pergunta. 222 a diária. Eu desafio você a encontrar uma diária por 222 lá em São Paulo. Na qualidade dos hotéis que nós... Não, nem na qualidade. Você não vai encontrar... Até inferior, até pousada, né? Você não vai encontrar nem Ibis. Até pousada, ficou bem lá caro. Perto mesmo, até as pousadas perto da BP ficaram caras. Então, essa manobra... E às vezes a gente usa muito mais ponto, né, Drico? A gente usa muito mais ponto para poder compensar do outro lado. Né? Ponto de cartão de crédito, ponto de passagem, ponto de tudo. Né, para poder minimizar as perdas que a gente tem. Muitas vezes eu brincava com a Drica que eu quebrava financeiramente de 4 em 4 meses. E quando a gente estava se recuperando, tinha que voltar de novo. Então é desse jeito. Se vocês têm alguém assim na família, ou vocês mesmos estão passando por isso, estão precisando de sair do estado para fazer um tratamento de saúde, porque justamente na localidade onde você mora não tem o seu tratamento, então você já sabe, nós trilhamos um pouco do caminho das pedras, dos espinhos, mas aqui nós estamos tentando passar um pouco do conhecimento que nós adquirimos no decorrer de toda essa jornada para vocês, para minimizar um pouco do sofrimento, da luta de vocês. É claro que não vai resolver, porque o que resolve verdadeiramente é as pessoas criarem consciência, essas autoridades terem consciência e mudar muitas coisas, como leis, como as diárias, como uma série de coisas, os planos de saúde, o próprio SUS, criar novas oportunidades e a própria cidade, governador, prefeito, presidente, equipar a cidade com hospitais onde as pessoas possam se tratar. Vamos votar na Drica. Onde mora. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de passar para vocês. E também os aplicativos que nós usamos, que é o All Accor,
tem no Play Store, né, amor? O aplicativo do UOL, ALLACCOR. Esse é do UOL Accor. Esse é dos hotéis. O outro é Food to Save. Essa rede devia pagar uma coisa para devia pagar, né? A gente já está com elas uns 10 anos. Pois né? Então é o FOOD, Food to Save, SAVE. Food to Save. E tem os outros aplicativos que eu creio que vocês já conhecem, que é o iFood, né? Também ele vale a pena, né? Às vezes tem boas promoções. Então, é isso, pessoal. E fazer manobra, gente. E fazer manobra. E, acima de tudo, vocês confiarem em Deus. Eu tenho um telefone da Vivo, né? Eu e a Adri. Hoje eu estava olhando no site da Vivo. Tem um bocado de desconto. 20% no iFood, 30% na pizza lá do Domino's. Do Domino's. Aí você olha isso aqui, olha. Puxa vida, a gente Então tem muitas coisas que às vezes a gente tem direito e a gente não sabe dos direitos que a gente tem. E às vezes a gente paga caro. Tipo... uma mensalidade de celular, de coisa, no cartão de crédito também, que nem nós mostramos para vocês o que nós fizemos no último dia lá do aeroporto, né? Como foi a questão do cartão de crédito. Às vezes a pessoa tem o cartão, né, amor, e não sabe que tem direito àquilo ali. Então é uma coisa que você já paga uma anuidade de um cartão, às vezes tão alta, e compensa, vale a pena. Né? Então, são essas informações que nós gostaríamos de estar trazendo para vocês. E eu espero que, de alguma maneira, a gente tenha colaborado, tenha ajudado, tenha passado algum tipo de informação que talvez vocês ainda não sabiam, não tinham conhecimento. E o melhor de tudo, gente, confiem em Deus. Orem a Ele, porque Ele dá a solução. Muitas vezes a gente, sem ter a luz no final do túnel, a gente buscava o Senhor, a gente orava, a gente dizia: Senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos com as passagens em mão, mas a gente não tem um centavo para levar, Senhor. E aí Deus ia, mostrava as soluções, né, amor? Mostrava aquilo que a gente poderia fazer, onde a gente podia se cadastrar, de onde a gente podia tirar de ponto, disso, daquilo, fazer as manobras. Então, Deus também nos ensina essas coisas. Quando nós aprendemos a depender do Senhor, Ele, com certeza, Ele não vai deixar você na mão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que o temem e o buscam de todo o coração. Então, nós encerramos aqui o nosso momento tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês gostaram do nosso conteúdo, como é que é, amor? Curtam, compartilhem, se inscrevam, acionem o sininho. Compartilhe com os amigos. E comente. E se não gostou, compartilhe com os inimigos. Sem problema. Pois é, mas de alguma maneira, compartilhe, porque isso também vai estar ajudando o nosso canal a ajudar outras pessoas. Não tão somente com essas informações preciosas, mas também com o apoio espiritual, levando a palavra de Deus àqueles que estão sem esperança e sem forças para seguir na sua caminhada. Lembre-se que em Deus faremos proezas. Há 17 anos nós fazemos tratamento e até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos socorrido. Para a glória do Senhor. Então, um beijo no coração. God bless you. E God bless you. Então, pessoal, agora no nosso momento agradecimento, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, que Ele tem me sustentado, Ele tem me amparado, Ele tem me conduzido, Ele tem renovado as minhas forças, a minha fé e as suas misericórdias também, que têm se renovado a cada manhã. Gostaria de agradecer também ao meu esposo, que tem andado comigo nessa caminhada. Muitas vezes a jornada não tem sido fácil, mas o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temerei, de quem me recearei? Ele é a fortaleza da nossa vida.
e Ele tem nos conduzido, tem nos sustentado, mesmo em momentos tão difíceis. Então eu gostaria de fazer esses agradecimentos. E aqui com a minha pituquinha, né, com a minha Melissa, minha bebezinha. Olha lá, filha. Olha, o pessoal quer ver você, linda, da mamãe. E quando eu contei para vocês a situação do problema da rejeição, eu não tinha com quem deixar a minha bebê, a minha menininha, né? Então, nós precisamos levar ela para São Paulo. E pela primeira vez, ela foi para São Paulo conosco. E pensa, todo esse problema aconteceu justamente quando a Melissa estava com a gente, né? Então, às vezes, a gente não tinha com quem deixá-la. Era um sufoco, e a gente tem um casal de amigos muito amados em São Paulo, que nós temos uma amizade, um amor, um carinho muito grande. São irmãos da igreja, são amigos mesmo daqueles assim do peito, sabe? O Paulo e a Carmen. E eles ficaram com a nossa pequenininha para nós, enquanto eu buscava lutar pela minha vida e pelo meu transplante, né? Então eu quero agradecer também o Paulo e a Carmen Oliveira por todo o carinho que eles dedicaram, né? A Melissa, a nós, em todo esse tempo, né? São pessoas muito queridas. Quero agradecer também ao meu médico, ao Dr. Tércio Genzini e toda a sua equipe, a Adriana Genzini, sua esposa, que é minha amiga desde a infância, estudamos juntas desde o maternal até a 7ª série, que foi quando eu reprovei devido a ter descoberto a questão da diabetes, uma série de coisas, então não tive como acompanhar, acabei reprovando a 7ª série, e com isso a gente acabou se desligando um pouco e voltamos a nos ver de novo, a nos falar, justamente quando deu o problema, e eles se tornaram anjos de Deus na minha vida. O meu muito obrigado, porque além de médicos excelentes, competentíssimos, o Dr. Tércio, o Dr. Adriana e toda a sua equipe são pessoas muito humanas, são pessoas muito mesmo assim que se dedicam a ajudar o próximo. Então, um beijo no coração de vocês e o meu muito obrigado. Quero agradecer também ao pessoal da Beneficência Portuguesa, que mesmo diante de todos esses imbróglios, né, que tem acontecido em relação à questão da equipe do SUS, eles têm nos dado um apoio muito grande em relação às nossas locomoções de médico, de hospital, de hotel, com os nossos táxis, e também um suporte muito grande em relação à marcação de consultas e exames, e tem nos acompanhado, e eu percebo que é com muito carinho que eles têm feito isso também por mim, por nós. O meu muito obrigado ao seu Antônio, a Adriana, a Mariana, que agora não está mais fazendo parte da equipe, mas também eu espero que um dia ela veja e veja o carinho que eu tenho por ela, né? Pela Adriana, pelo seu Antônio e por toda a equipe do SAC da Beneficência Portuguesa. O meu muito obrigada. O meu beijo também vai para o meu pai, para minha mãe, para toda a minha família, e também para cada um de vocês que faz parte do Momento Blessed com Drica Silva. O meu muito obrigado a todos os meus médicos também, que fazem parte do meu tratamento desde que eu cheguei em São Paulo, desde o Dr. Sérgio Pimentel e todos os demais que são muito especiais para mim. Muito obrigada. Vocês fazem parte de um pedaço bem grandão do meu coração, viu? Um beijo bem grande no coração de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, e que vocês sigam sendo esses anjos de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Diz tchau, filha. Tchau, pessoal. Um beijo no coração e God bless you para vocês. Beijo, minha princesa linda da vovó. Tchau, gente.